Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa série de vídeos que nós temos a respeito de dependência química, ansiedade e depressão. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidá-los para o dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, aqui mesmo no YouTube. Dia 1º de agosto agora, tá? Às 8 horas da noite aqui no YouTube, um evento especial, gratuito, onde vocês vão conhecer um pouco mais sobre o meu curso. Né? O meu curso é um curso muito bacana, muito honesto, com um preço excelente, baratinho, tá? Onde você vai aprender técnicas e manuseios psicoterapêuticos fundamentais para o tratamento da dependência química, da ansiedade e da depressão. Dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, dê essa oportunidade para você. Você vai gostar. Depois você vai deixar os comentários lá para eu ter certeza de que você gostou, tá bom? Muito obrigado. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar, vamos trazer aqui, atualmente a gente tem visto aí nos cinemas, né? Eu acho que no Brasil inteiro está passando um filme chamado Divertidamente, né? Que é um filme que trata das emoções de uma forma didática muito bacana, né? Recomendo inclusive que você assista, tal. E aí eu separei aqui as emoções básicas do ser humano, tá? Para a gente conversar um pouco sobre essas emoções básicas. Quais são essas emoções básicas? A básica da básica, tá, gente? Raiva, tristeza, alegria e medo, tá? Já de antemão, eu quero dizer para você que a gente usa muito, né, a questão do... Hoje em dia se fala muito ansiedade, né? E tem até alguns psicólogos, algumas pessoas aí nas redes sociais falando que a ansiedade não existe, o que existe é medo. Na verdade, medo é a emoção básica que leva à ansiedade, mas que também leva ao transtorno de pânico, que também leva à angústia, que também leva à agonia, né? Então, como é que a gente poderia conversar? Vamos conversar, né? E como é que a gente poderia entender tudo isso e como é que a gente poderia se situar dentro dessas emoções básicas? A raiva, a tristeza, a alegria e o medo, né? Então vamos entender uma por uma e vamos ver, cada um ouvindo aí depois o vídeo vai chegar à sua conclusão. Bom, antes de mais nada é importante a gente dizer, né, que nós somos seres humanos e que nós somos emocionais, né? Mas nós aprendemos a falar. Somos humanos, somos emocionais, mas o único ser na face da Terra que tem essa característica da linguagem é o ser humano. E essa nossa linguagem, ela é carregada de emoção, porque senão ela não faz sentido. Por isso que existe uma coisa chamada robô, né? Que é bem diferente. Os sentimentos, as emoções, eles fazem parte do que nós somos. E nós exprimimos isso através das nossas falas, né? E dentro da história da evolução do ser humano, né? Muita gente foi percebendo, foi estudando, né? E chegaram a essa conclusão, né? Que essas emoções são as básicas, são as essenciais, né? E que cada uma delas tem uma função. A raiva, a tristeza, a alegria e o medo. Cada uma delas tem uma sua função. A sua função básica para a nossa sobrevivência, tá? Conhecer essas emoções é o primeiro passo para você aprender a lidar com elas da melhor maneira possível, tá? E ter o controle dessas emoções faz parte da saúde mental. É o que a gente vê muito hoje em dia. A saúde mental é um problema hoje em dia, as pessoas não têm saúde mental.
Porque as pessoas não conseguem ou não querem entender e aceitar que essas emoções são básicas, fundamentais e que nós precisamos aprender a conviver com elas, né? O medo, a raiva, a alegria, né? E a tristeza. Nós temos que aprender a conviver com elas, né? Então, o que seria o controle emocional? Né? Como eu acabei de falar, a saúde mental precisa desse controle emocional. O controle emocional é a habilidade de lidar com as próprias emoções quando essa emoção se torna intensa, sejam elas positivas ou negativas. Presta atenção, positivas ou negativas. Não é só negativa, positiva também. Porque, por exemplo, você ter, vamos falar de uma emoção negativa, medo. Eu preciso saber lidar com esse medo quando ele fica exagerado. Tá, mas você também precisa saber lidar com a alegria quando ela fica exagerada. Tá? Uma alegria exagerada pode levar você a um estado psicótico. Tá bom? Controlando essas emoções, controlando esse sentimento, né? E tentando expressar elas de uma maneira adequada para cada situação da tua vida. Isso vem com a maturidade, mas vem também com a sua autopercepção. Como eu sou, o que eu sou, como eu reajo às situações, como é que eu vou reagir a cada situação, ao medo, à raiva, à tristeza e à alegria. Vamos começar com esses 4 básicos, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o medo. Alguns estudiosos acreditam que o medo seja o sentimento, ou seja, a emoção mais primitiva que existe, tá? Porque o medo pode nos paralisar, nos congelar, nos fazer com que a gente fuja das situações, dos caos extremos, né? Mas ele também serve para a gente se preparar para a nossa autodefesa, tá? O medo me prepara para a autodefesa, tá? Tipicamente, quando você sente medo, você pode ter dores de estômago, pode chegar a vomitar, né? Ter um enrijecimento da musculatura, uma aceleração cardíaca, a respiração fica ofegante, fica curta, sudorese, que são basicamente os mesmos sintomas da ansiedade, né? Mas a resposta do medo é clara. Basicamente, tipicamente, a função do medo é o que chamamos de medo, que é uma série de respostas fisiológicas que serve para me preparar quando eu percebo que tem uma ameaça chegando. Qualquer tipo de ameaça, física, mental e até espiritual. Me preparar para quê? Ou para lutar ou para fugir. E isso também está ali junto com a noradrenalina, que está lá dentro do sistema nervoso central. A dopamina vai trazer a alegria, o prazer. A serotonina é responsável pela geração dessas emoções e a noradrenalina é responsável por essa sensação de você lutar ou fugir. E às vezes a fuga de uma situação representa, na verdade, a luta, né? Eu fugindo dessa situação, eu estou lutando comigo mesmo. É um autoaprendizado, né? Sentir medo e fugir aumenta as nossas chances de sobreviver nesse mundo complicado, tá? Não é tudo que eu posso falar, não é tudo que eu posso enfrentar, não é tudo que eu posso bater de frente. Muito pelo contrário. Às vezes fugir de uma situação, às vezes silenciar-se, né? É uma questão bem consciente, bem inteligente, onde eu estou colocando a minha emoção, chamada medo, à função
da minha sobrevivência, em função da minha saúde mental, né? Quando nós estamos com medo, nosso pensamento, em geral, ele se torna catastrófico, né? É aquele sintoma mesmo da ansiedade. Muitos pensamentos intrusivos, inoperantes, que não levam a nada, né? E vai cada vez mais levando para um cenário cada vez pior, impossível, né? Porque essa emoção, ela nos leva, ela é recheada com o sentimento. E o medo é um sentimento muito forte. Por isso que dizem que ele é o primitivo. Então, quando você entra na questão do sentimento, o sentimento ele é da linha da imaginação. Então você começa a imaginar muito, tá? E a alegria também. Todos esses sentimentos passam ali pela linha da imaginação, tá? E aí eu tenho uma tendência muito grande, né, a ficar hipervigilante, né, procurando por sinais de perigo. Eu fico muito exatamente focado ali naquele medo que eu estou sentindo e fico desatento às outras coisas, né? Então isso gera ansiedade, gera angústia. Enquanto eu não resolvo aquela situação, enquanto aquele medo não passa, né, eu fico nessa situação ansiosa de medo muito grande. Mas preste atenção que você precisa aprender a lidar com esse medo para você entender que o medo vai ajudar você a decidir, lutar ou fugir e se preservar para que você tenha uma vida melhor. Então, essa é a função do medo, tá? Bom, vamos agora falar sobre a raiva. Se nós sentimos medo quando alguma ameaça se dirige a nós, tipicamente sentimos também raiva do que ou de quem está nos provocando esse medo, tá? Por exemplo, uma mãe que se vê ameaçada por um bandido, por exemplo, né? Ela só sente medo. Mas se o bandido vai atacar o bebê dela, ela vai sentir medo e vai sentir raiva do bandido porque o bandido está atacando o bebê dela também, tá? A raiva nos prepara para o ataque. O medo nos prepara para fugir, para nos reservar. A raiva nos prepara para o ataque, para nos proteger, o que é importante para nós. Eu fiquei com raiva, sabe? Eu vou botar uma resposta aqui na rede social. Eu fiquei com raiva do que o sujeito falou. Eu fiquei com raiva daquele sujeito. A próxima vez que eu encontrar com ele, se eu não me segurar, eu vou dar um murro nele. A raiva nos prepara para o ataque, para nos proteger daquilo que é importante para nós, tá? Podemos sentir raiva quando nós temos uma meta importante bloqueada, né? Por exemplo, você está lá no trabalho e a tua meta é conseguir uma promoção e aí de repente um colega ou alguma situação impede você de ser promovido. Você vai ficar com raiva daquela situação, você vai ficar com raiva, mas também você vai ficar com vontade de fazer alguma coisa para revidar aquilo, tá? E ela é também, nessa situação, a gente pode entendê-la como um efeito colateral da frustração que eu fiquei porque eu não consegui aquilo, tá? Quando sentimos raiva, tendemos a fechar os olhos, fechar o punho, ter vontade de atacar, acirrar os dentes, né? Podemos ter comportamentos agressivos, né? Às vezes até visando machucar o próximo, né? Porque a gente acha que isso vai me trazer satisfação. Não, não traz, tá? O medo faz você fugir, a raiva faz você chegar perto e tomar uma atitude. E tudo isso tem que ser temperado, tudo isso tem que ser com controle. Tudo isso tem que sair do campo da emoção, sair do campo do sentimento e ser levado para a consciência, para que você veja até onde você pode ir, tá bom? A próxima emoção agora
é a alegria, né? Eu acho muito interessante porque assim, a psicologia, a ciência no geral, né, parece que não sente muito interesse em fazer grandes pesquisas, por exemplo, sobre a alegria, a felicidade, o amor, porque é uma emoção que todo mundo gosta de sentir, né, que traz prazer. Então a gente acaba não vendo muita gente falando sobre isso, né? Tá todo mundo falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre medo, sobre raiva, sobre tristeza, sobre luto, só sobre o que é ruim, sobre o que é bom, pouca gente fala, né? Mas é muito interessante você entender também que você também precisa ter um controlezinho sobre essa alegria aí, tá? Porque a alegria vai gerar prazer e o prazer excessivo aumenta a condição de quantidade de dopamina no sistema dopaminérgico e você pode entrar numa situação fantasiosa às vezes, tá? Uma situação, podemos até chamar de psicótica, né? Então, mas também é importante você entender que se você consegue segurar essa onda e tirar o máximo de proveito dessa alegria que você eventualmente está sentindo, aí faz sentido você entender até onde você vai sentir essa alegria ou não. Olha, amor, felicidade, empolgação, a própria hedonia é prazer, né? E tantas outras emoções prazerosas que nós temos dificuldade em distinguir às vezes, né? Elas são congruentes, né? Como as outras emoções, a alegria estreita a nossa atenção para efeitos congruentes com o sentimento que eu estou sentindo. Então, efeitos alegres, por assim dizer, eventos alegres, por assim dizer, né, chamam outros eventos alegres. Por isso eles são congruentes. Por isso é legal você entender quando você está alegre, quando você está feliz, quando você está empolgado, que isso pode chamar um outro momento assim também para você, né? E você vai fazer disso um círculo virtuoso para você mesmo, né? Toda vez que eu me coloco numa situação prazerosa, numa situação de alegria, numa situação de felicidade, numa situação de empolgação, eu posso conseguir fazer esse ciclo gerar e continuar através da consciência. Agora, se ela entrar num estado imaginativo, num estado onde você já começa a... para eu ser feliz, eu tenho que estar alegre o tempo todo. Não. Para eu ser feliz, eu tenho que reconhecer aonde eu já fui feliz, aonde já fui alegre, aonde eu já senti prazer e tentar repetir aquilo dentro de um círculo que traga vida. Vida alegre do jeito que você gosta ou pretende fazer para você, né? E depois nós temos a tristeza, né? A tristeza, gente, ela é uma das emoções mais difíceis de entender, eu acredito eu, né? Porque assim, qual é a utilidade dessas lágrimas? Qual é a utilidade dessa falta de energia, né, que eu sinto quando eu estou triste? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque tem muita gente hoje em dia usando essa tristeza, né, como um mecanismo de manipulação para chamar a atenção do outro. A gente ouve muita gente com um discurso assim: ah, eu tô triste, ah, o sujeito fez isso, ah, eu fiquei triste porque ele falou isso, ah, eu fiquei triste porque ele fez aquilo. Vamos prestar atenção se não está sendo manipulação isso, tá? Muitos pesquisadores se dividiram entre as explicações lógicas, né, que pretende ser lógica, né, sobre a tristeza. De um lado, a tristeza pode acontecer, chegaram a essa conclusão, né, que de um lado a tristeza pode acontecer
para que você economize um pouco de energia, tá? Então, acontece um evento onde eu tenho razão em ficar triste, onde você poderia se descabelar, tentar suicídio, ficar desesperado, mas não, você resolve só ficar triste. Para economizar toda a energia que você talvez gastaria numa outra situação over, tá? Poupar recursos quando o mundo não está favorável, quando as emoções não estão favoráveis. Eu vou me poupar, eu vou ficar triste, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou elaborar a minha tristeza. A gente pode dizer, eu vou elaborar o meu luto? Posso dizer sim, tá? Por outro lado, a tristeza tem uma importância também no poder de comunicação, tá? Ela ser como se fosse uma cola social, né? Ou seja, é uma maneira de sermos escutados, é uma maneira de sermos cuidados. Mas isso tem que fazer sentido. Volto a falar nessa questão manipulativa de dizer que eu tô triste só para chamar atenção, de dizer que eu tô triste só para que o outro olhe para mim, né? Quando é uma mãe que fala isso, quando é um pai que fala isso, a gente até releva, né? A mãe pode chegar pro filho e falar assim, olha, fiquei muito triste com o seu comportamento, tá? Realmente existe aí um fundamento, né? Agora a gente vê muito isso assim de uma maneira vulgar. Não sei se vai fazer sentido para vocês o que eu estou falando, mas eu vejo isso muito dentro do consultório. Muitas vezes o paciente chegou lá e falou assim, minha namorada ontem, por exemplo, a gente tinha marcado o cinema e aí ela não foi porque ela tinha que estudar. Eu fiquei triste, viu? Porque, ela não valoriza o nosso relacionamento. Ficou triste por causa disso? Né? Outra vez aconteceu, a minha avó falou que ia comprar um determinado produto lá, no caso foi um relógio. E era um relógio caro, aí depois chegou na hora H, ela comprou um mais barato. Fiquei muito triste porque ela prometeu, mas não cumpriu. Será que é tristeza? Vamos realmente trabalhar a realidade do que é uma tristeza. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo extremo aqui. Se faleceu uma pessoa que você ama muito e você está desesperado porque aquela pessoa faleceu e não está conseguindo elaborar aquilo, e se você reduz aquilo para tristeza, para economizar a energia de você não saber como é que você vai expressar o seu desespero, pronto, aí é tristeza, né? Ou outra situação seria quando você liga, o que a gente chama de cola social, né? Quando você liga para um amigo, quando você liga para alguém e diz assim, olha, eu estou muito triste porque aconteceu algo que me frustrou, e aí eu fiquei triste porque eu não dei o máximo de mim e tal, e eu fiquei triste comigo mesmo e tal. Tudo bem, você está precisando ser ouvido, você está precisando ser acolhido, aí isso é tristeza, tá? A tristeza, a alegria, a raiva e o medo têm funções específicas e você precisa entender isso sem exagerar. Esse filme Divertidamente mostra isso para você, e esse filme é muito interessante porque ele mostra que as células do nosso corpo comunicam entre si. Então, se você sente tristeza, todas as suas células vão sentir tristeza. Se você sente alegria, todas as suas células vão sentir alegria. Se você sente raiva, todas as suas células vão sentir raiva. É por isso que é sintomatizado no teu corpo. Agora, se você sabe, se você consegue mensurar isso, fazer isso ficar num nível razoável para que você viva bem, as suas células também vão entender dessa forma. E você vai criar o hábito de saber lidar com essas emoções, com todas elas, tá? Então, esse autoconhecimento é necessário para que você possa ter o autocontrole necessário, tá? E agora, por exemplo, mas o que isso tem a ver com dependência química, com depressão, com ansiedade? Tudo. Se você
consegue trabalhar as suas emoções de uma forma razoável, de uma forma plausível, é óbvio que você não vai conseguir isso o tempo todo. É óbvio que até você chegar num ponto em que você fala assim, não, mas a quantidade de medo que eu posso sentir nessa situação é até nesse nível, ou nesse nível, ou nesse nível. Não. Até você chegar nisso, você estará fazendo um exercício do seu autoentendimento, da sua autorregulação, tá? Então, preste muito atenção, né? O que você vai fazer quando você sentir alegria, tristeza, raiva e medo. Porque são básicas essas emoções, tá? Básicas mesmo, né? Conclusão, tá? As emoções, para o bem e para o mal, são inevitáveis, tá? Conhecê-las é o primeiro passo para a pergunta fundamental. Nesse momento, eu devo reagir em consonância com a minha emoção? Né? Ou o meu mundo já é tão diferente dos meus pais, como eles me ensinaram com referência a como eu devo me sentir, como eles passaram para mim, né? Ou eu já sou adulto o suficiente para entender essas emoções e preciso treinar, ou às vezes até agir na contramão delas. Lá vai uma dica. Aquelas que você aprendeu lá com teu pai, com a tua mãe na infância, tudo bem. Se você tiver muita sorte hoje em dia, elas ainda servem. Mas na maioria das vezes não serve. E você tem que aproveitar a sua maturidade e a própria maturidade em si virá quando você conseguir ir na contramão da consonância dessas emoções e trabalhar o que, como e quando elas são válidas para você. A alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Muito obrigado por me ouvir. Te espero no dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, para você conhecer o meu curso sobre técnicas e manuseios terapêuticos, tá? Que são fundamentais para o tratamento da dependência química, da ansiedade e da depressão. Vou ficar muito alegre se você for, mas de uma forma tranquila. Muito obrigado e até lá.